pararam para pensar como a energia dos alimentos vai parar no corpo de vocês? E mais, como essa energia vai parar nos alimentos? Bom, as respostas para essas perguntas estão diretamente relacionadas a uma organela muito importante da célula eucarionte, as mitocôndrias. E hoje veremos mais sobre a sua estrutura, composição, funções e curiosidades dessa organela tão importante para a nossa vida. Vamos lá? As mitocôndrias, elas têm uma estrutura bem única e complexa. Por causa disso, elas têm duas membranas lipoproteicas, uma interna e a outra externa. O espaço que tem entre elas se chama espaço intermembranar. E por causa dessas duas membranas, elas têm um sistema chamado de sistema de membrana dupla. A membrana externa é responsável por decidir o que entra e o que sai da mitocôndria. Além disso, como essa membrana é muito permeável, ela permite a passagem de várias substâncias de maneira rápida e eficaz. Substâncias como, por exemplo, a água, os íons e também moléculas pequenas. Enquanto isso, a membrana interna é extremamente impermeável, não possibilitando a passagem fácil de componentes para fora ou para dentro da mitocôndria. Além disso, a membrana interna é composta por várias invaginações da organela, ou seja, cristos, que são capazes de aumentar a área de superfície da mitocôndria, proporcionando uma produção de energia muito eficiente. Além disso, a membrana interna é responsável por delimitar a matriz mitocondrial, que é uma das partes mais importantes, se não a mais importante da mitocôndria. Isso porque é na matriz que ocorre a respiração celular e também fica contido o DNA da organela. Muito legal, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a composição dessa organela tão incrível. Bom, sua membrana externa é composta 50% por lipídios, gorduras e 50% por proteínas, o que torna essa membrana bem permeável, facilitando a entrada e saída de componentes da mitocôndria. Enquanto isso, a membrana interna é composta por 80% de proteínas e 20% de lipídios. Ou seja, ela é uma estrutura muito mais impermeável e seletiva do que a membrana externa. E por fim, a matriz mitocondrial ela é composta por ribossomos, enzimas proteicas e DNA da organela, o que faz com que a composição da mitocôndria seja tão única, fazendo com que ela consiga exercer suas funções que iremos mostrar a vocês a seguir. Bom, como falamos antes, as mitocôndrias são de extrema importância para as células porque são elas que geram a energia necessária para tudo na nossa vida, sendo essa a sua principal função. Bom, essa energia é gerada por um processo chamado de respiração celular, que é dividida em 3 etapas. Bom, gente, a primeira etapa é a glicólise. Ela acontece no citoplasma celular e tem 3 principais funções. A primeira é quebrar a molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. A segunda é criar 2 moléculas de NADH, que é um importante transportador de elétrons. E por fim, a última função é criar 2 moléculas de ATP, que é a principal molécula que vai servir para gerar energia. Já a segunda etapa é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial e transforma o piruvato em acetil CAA, que entra num ciclo que gera cada vez mais NADH e outras substâncias transportadoras de elétrons. E agora, a terceira e última etapa, a fosforilação oxidativa, que é considerada a etapa mais importante de todo esse processo. Essa etapa acontece na membrana interna e é responsável pela maior produção de energia de todo esse processo, podendo produzir até 38 ATPs por molécula de glicose, que é muita energia gerada. Bom, agora que vimos quão importante as mitocôndrias são para o funcionamento das células eucariontes, vamos ver um pouco de curiosidade sobre essa organela tão fundamental para a vida? Vocês sabiam que os cientistas acreditam que as mitocôndrias eram parasitas? E melhor, que as bactérias parasitas elas se infiltravam em células maiores, o que fez com que elas desenvolvessem uma relação de simbiose que as tornaram elas inseparáveis. Muito legal, né? Exatamente pelas mitocôndrias, provavelmente terem se originado das bactérias, elas têm a capacidade de se auto-reproduzir. Ou seja, elas conseguem se reproduzir sem a ajuda de mais nada. Além disso, você sabia que as mitocôndrias elas têm o seu próprio DNA? E não é qualquer um, é apenas o DNA materno. Mas por mais que tenha o DNA paterno nos espermatozoides, eles nunca chegam no óvulo. Interessante, né? E uma última curiosidade é que a palavra mitocôndria vem do grego, onde mito significa fio e côndria significa grânulo. Ou seja, a palavra mitocôndria significa grânulos com formato de fio, que é exatamente o formato da mitocôndria.
aprendemos tudo isso sobre as mitocôndrias, ficou claro que elas são de extrema importância para a nossa vida. Sem ela, nós, humanos, provavelmente nem existiríamos. Então, da próxima vez, quando você estiver andando, pensando, correndo, lembre que suas mitocôndrias estão se esforçando muito.